Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui vai a quinta parte de testemunho da ex-freira Charlotte. Eu espero que você tenha visto a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte para perceber exatamente o que é que está se passando e porque é que esta mulher sofreu tanto. Quero vos dizer que, por muito que a gente pense, a gente pode dizer assim, como é que há tanta maldade diabólica na cabeça de uma madre superiora para fazer o que ela fez a estas criancinhas. Como os irmãos sabem, quando eu faço uma coleção de vídeos e visto que ainda tem muito para ler, eu não oro, porque assim portanto, tento terminar os vídeos mais depressa. Só então vamos ver. Diz assim: só depois de 10 sofridos anos no convento é que me dei conta da terrível realidade a qual eu fui submetida. Eu estava definitivamente convencida de que a Virgem Maria, José, Jesus, São Pedro e todos os outros santos eram simplesmente metal, madeira ou gesso. Foi um choque quando eu soube que eles nada podiam fazer para responder a todas as fervorosas orações dirigidas a eles pelas fiéis e desiludidas espalhadas pelo mundo. É surpreendente como era grande a minha fé em todos aqueles falsos ídolos. Demorei muito para perceber a amarga verdade sobre eles e então veio a decepção. Eu tive de acreditar que se Deus existisse, ele certamente estava morto e nem se importava com a humanidade. Quantas horas eu e as outras tínhamos gastado, chorado e rezado fervorosamente aos pés daquelas imagens mudas. E ela aí põe um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Jeremias 10:19, que diz assim: ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia, esta é a minha enfermidade e eu tenho que suportá-la. Quer dizer, por outras palavras, ela chegou a uma altura que ela dizia assim, isto é a minha vida e eu vou ter que suportar esta dor. O convento recebia regularmente, todos os meses, a visita de um sacerdote confessor, com quem tínhamos que nos confessar. Eu talvez vou ter que modificar aqui algumas palavras, porque dependendo daquilo que eu li, a coisa é muito feia o que vai acontecer aí. E então ela diz que todos os meses eles tinham um sacerdote com que tínhamos que nos confessar. Era sempre um sacerdote diferente que vinha, mas eles eram todos iguais, quer dizer, não era a mesma pessoa, mas eles agiam da mesma maneira. Eu odiava-me confessar e sempre procurava ficar na última da fila. Vivi tanto tempo em um convento que aprendi nunca a confiar em sacerdote algum. Todos os que conheci eram vis e corruptos, corrompidos. A confissão às vezes demorava o dia todo. Vocês estão entendendo porque é. Não vou dizer mais nada. Uma a uma, as freiras tinham que ir em fila para a sala onde estava o sacerdote. Eu nunca vi um sacerdote no convento que não estivesse bêbado. A sala era vazia, excepto pela costumeira imagem da Virgem Maria. O sacerdote ficava sentado em uma cadeira reta e a freira vinha e se ajoelhava diante dele. Ela se retirasse da sala sem ser acusada de alguma depravação inexprimível ou de ter tido sua pureza manchada. Ela era uma felizarda. Ninguém jamais interrompia o sacerdote e a freira, não importa o que acontecesse. Uma a uma, as freiras entravam e saíam da sala. Em outras ocasiões, a madre superiora era responsável por um sacerdote bêbado pegar numa freira, levar para uma cela para mais bebida e... A madre superiora era uma mulher rude e carnal, que tinha feito vir ao mundo uma porção de filhos ilegítimos de sacerdotes e geralmente ela bebia juntamente com eles. Os sacerdotes eram bem alimentados, saudáveis e fortes. Viviam uma vida relativamente fácil, por isso uma mulher fraca não podia lutar com ele. Tendo em vista que ela era indefesa, ele fazia tudo o que quisesse até estuprá-la. Não havia ninguém para defender nem para ajudar e ninguém sequer se importava com o facto de ela ser forçada a se prostituir. Visto que a madre superiora trancava a cela, não tinha como escapar. Eu cuidava com frequência dessas freiras que eram vergonhosamente violentadas e abusadas. Portanto, quando essas freiras saíam do quarto, ela tomava conta delas.
A imaginação do sacerdote determinava o tipo de brutalidade que ele infligia na sua vítima. Eu vi e experimentei todo o tipo de coisa nojenta e lascívia que são praticadas nos conventos. O corpo da freira geralmente estava cheio de escorriões e outras marcas. Ela parecia com alguém que tinha sido jogado aos porcos. Vejam só... Oh, meu Deus... Aqueles que dizem que estou exagerando são os próprios sacerdotes na tentativa de encobrir a verdade, ou aqueles que nunca estiveram dentro de um convento. Conheço a verdade, pois estive lá, e é algo monstruoso e chocante. Você pode imaginar a terrível situação da freira em frente ao sacerdote? Se ela não quisesse, se ela recusasse, ele reclamaria para a amado superior, então duas mentes malignas se juntavam e eles vinham com coisas para fazer com aquela freira que mentes normais jamais imaginariam. Dentro de 1 ou 2 dias, depois dela ter resistido ao sacerdote, a madre a chamava à parte para fazer penitência. Não havia escolha. Com o coração partido, era ela levada para as masmorras, onde seria executada. E terrivelmente represália arquitetada pelo sacerdote e pela amado superiora. Em algumas manhãs, quando estávamos nos preparando para o trabalho, a amado superiora chamava 10 ou 15 de nós. Tremíamos e ficávamos apreensivas, nunca sabendo o que estava por vir. Não nos era permitido questionar, apenas obedecer como máquinas. Seríamos punidas, iremos para as câmaras de penitência, talvez outra coisa. Então ela brutalmente ordenava que ficássemos em fila e que tirássemos toda a roupa. Com o coração apertado fazíamos o que ela mandava. Pela experiência sabíamos o que viria a seguir. Quase morrendo de fome, cheia de cicatrizes, com a cabeça rapada, a nossa aparência era lamentável. Visto que espelhos são totalmente proibidos em nosso convento, eu não tinha a menor ideia da minha aparência durante todos os anos em que estive encarcerada. Quando eu observava as outras, é que via que elas estavam abatidas, de semblante cansado, olhos fundos, dentes a cair e corpos esqueléticos de fome. Eu dificilmente imaginaria que a minha aparência também era aquela. Certa vez, depois de termos tirado a roupa, 3 sacerdotes bêbados apareceram. Olharam com lascívia para as garotas nuas e cada um escolheu uma parceira para ir até à sala com ele. Lembra-se que aqueles são conventos de clausura e os sacerdotes são livres para fazer o que quiserem por detrás do manto de uma religião corrompida. São estes devassos que depois voltam para o rebanho para ministrar a missa e ouvir confissões de pessoas que acreditam que eles podem absolvê-las dos pecados. Eles estão cheios de fornicação, perversão, de vícios. Eles agem como o Deus deles. Eles agem como se fosse Deus, assim é que é. Vocês têm ideia do que todos estes abusos vis e perniciosos fizeram comigo? Eu não podia imaginar que alguém pudesse guardar tanto ódio, ressentimento e amargura dentro de si. Na minha mente, eu sempre planejava e desejava a morte da amado superiora e dos outros atormentadores. Como eu tinha prazer nestes deliciosos pensamentos de vingança e raiva. O convento fez isso comigo. Eu certamente não era assim quando entrei lá. Depois que os sacerdotes tinham conhecido todas as freiras, eles ficavam muito bravos quando nós negávamos de fazer alguma coisa que eles queriam. Frequentemente o sacerdote bêbado, irritado, nos dava um murro na boca. Eu mesma tive os meus dentes da frente afrechados por ter levado socos no rosto. Muitas vezes éramos jogadas no chão e chutadas no estômago. Quer dizer, eles empurravam-nas para o chão e davam chutes, pontapés no estômago. As grávidas também levavam. Não tinham proteção, pois o sacerdote sabia que de qualquer maneira o bebê ia ser morto quando nascesse. Muitos bebés nascem nos conventos por causa da corrupção maligna desse sistema nojento disfarçado de religião. Não é à toa que a Babilônia está condenada à completa destruição. Ela é indescritivelmente desprezível. Vi uma grande quantidade de bebés nascer nos conventos. A maioria era anormal e deformada, e era raro um nascer perfeito.
Com minhas mãos eu fiz o parto de muitos deles. E é por isso que eu sei. Com os meus olhos eu completei o horror daquilo. E o mundo tem que saber o que se passa naquelas câmaras de horror. Muitos têm dito que eu estou exagerando e que as coisas não são assim. Mas para provar, eu teria de ir aos tribunais. Eles teriam de abrir os conventos, mas isso eles não têm a coragem de fazer. Após ter ficado presa por 22 anos neste sistema podre, eu sei muito bem do que eu estou falando. As jovens que vão ser mães esperam com entusiasmo a chegada do seu precioso bebê. Tudo está pronto. Ela está falando daquelas que estão cá fora. Ela diz assim: tudo está pronto, o quarto, o berço, as roupas, e tudo vai muito bem com ela. Em contrapartida, no convento, uma freira tem medo da hora em que vai dar à luz. A criança é o produto de uma união ilícita, vergonhosa e forçada, com um sacerdote bêbado. A partir da amarga experiência, ela sabe que o bebê viverá no máximo apenas 4 ou 5 horas. Ele, o bebê, não será higienizado, nem aquecido com cobertor, pois a Madre Superior tapará a boca e o nariz daquela criança e ela morrerá sufocada. É por isso que há poços de calcário em todos os conventos. Corpos de bebés são jogados nestes buracos para serem destruídos. Orem para que os governos obriguem os conventos a abrir as suas portas, a fim de libertar os prisioneiros e fazer o mundo saber os horrores que estão por detrás daquelas portas da religiosidade cruel e hipócrita. Se isto acontecer, garanto que até os católicos vão concordar com o fechamento dos conventos, como aconteceu no México em 1934. Se eles fizessem ideia do que se passa lá, nunca exporiam as suas filhas a tamanha barbaridade, devassidão e tortura. Os conventos no México foram transformados em museus do governo, que vocês podem ir visitar por um preço bem modesto. Vão lá, vejam com os próprios olhos e toquem com as próprias mãos as coisas que eu estou falando. Desçam pelos túneis, vão até às masmorras, às câmaras de tortura e vejam todos os instrumentos diabólicos perversamente concebidos para infringir sofrimento no corpo das freiras indefesas. Vejam vocês mesmos as celas das freiras que eram trancadas todas as noites. Observem as camas, as tábuas delas rezarem. Isso vai fazer vocês orarem por centenas de vidas preciosas que têm sido enganadas e seduzidas a entrar nessas prisões profanas para viver uma vida de sofrimento e total desprezo debaixo do sistema católico romano. Lembrem-se que eu tive uma mãe e um pai que me amavam muito. Quando consentiram que eu ingressasse no convento, eles não faziam ideia do que eu ia ser submetida a esta humilhação. Eles foram assegurados de dar uma filha para aquele tipo de trabalho que era o maior chamado, a mais fina expressão de fé e amor a Deus. Trancadas no convento até à morte, nós nunca poderíamos sair e fazer as coisas saberem o que realmente estava acontecendo lá dentro, com todos os meios de comunicação cortados. Estávamos longe da proteção da lei, dos amigos e dos entes queridos. O desespero, a depressão ia crescendo à medida que você começa a se dar conta do seu isolamento. É enlouquecedor saber que não há saída, socorro, enfim, nenhuma possibilidade de escape. Os católicos romanos proclamam em alta voz que todos podem entrar em qualquer convento, seja aberto ou fechado. Há uma capela do lado de fora e o que eles chamam de sala de conversação. Até mesmo lá, só se entra depois de ter passado por uma escolta. Se estiver levando comida para uma determinada freira, você vai até à frente da sala, toca uma campainha e isso vai ativar uma comporta com 3 prateleiras que vão se abrir para receber as coisas da freira que está lá dentro. Quando soa a campainha, você pode ter a certeza que a Madre Superiora está sentada bem atrás do pesado véu preto que cobre o grande portão de ferro que guarda a parte interna do convento. Só é permitido falar com a Madre Superiora através do véu. Se pedir para falar com uma determinada freira, você poderá conversar com ela, mas somente atrás do véu.
Se for perguntado sobre a sua felicidade, saúde e comida, etc., a freira sempre tem que responder positivamente. Afinal de contas, a Madre Superiora está sentada ali mesmo, monitorando cada palavra. Se a freira reclamar ou revelar algum detalhe desagradável da vida lá dentro, imediatamente haverá medidas rudes de retaliação assim que a visitante for embora. Há boas razões para eles não permitirem que os parentes vejam as freiras em pessoa. Portanto, ela está dizendo que tinha um pano preto. Portanto, a mãe ou o pai que ia ver, via a voz, mas não via como é que ela estava tão magrinha. Portanto, há boas razões para que eles não permitem que os parentes vejam as freiras em pessoa. Depois de um certo tempo no convento, os olhos estão fundos, o corpo está fraco, pálido e não saudável, que vendo isso causaria um protesto de revolta. Muitas foram as noites em que eu estava extremamente exausta, precisando de muito dormir, mas a fome voraz não me deixava. O café da manhã era apenas um pedaço de pão e um copo de café preto que nem sequer enganavam aquela fome, e a fome continuava. Para quem sempre teve o suficiente para se alimentar, vai ser difícil entender a situação daqueles que toda a noite vão para a cama com fome. Isto é típico de países pobres e atrasados e se torna ainda mais diabólico quando você percebe que o que eu estou descrevendo é intencionalmente planejado e posto em prática com uma crueldade astuta e maligna. Lembre-se que não há dia nem noite em que as freiras presas nos conventos de clausura espalhadas pelo mundo vão para a cama sem estar com fome. Elas estão doentes, machucadas, feridas, deprimidas, desencorajadas, com saudades da casa e preenchidas pelo desespero. Enquanto nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo em busca de esperança, estas pobres mulheres não a têm. Serem libertas da perdição eterna é o melhor que elas podem estar procurando. De vez em quando eu encontrava católicos romanos que juravam falso dentro dos conventos. Você deve lembrar-se que os católicos são totalmente livres para mentir, a fim de proteger a igreja, e eles nem precisam contar isso na confissão. Eles já eram prometidos roubar até $40. Olha, meus irmãos, $40 em 1919, se não me engano, era muito dinheiro. Até esta quantia, o roubo não precisava ser confessado. E depois ela põe aqui abaixo, Êxodo 20, 15 e 16, diz assim, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. A minha fúria da Madre Superiora tinha aumentado. Ela sempre me escolhia para fazer penitência por ter quebrado alguma regra de convento real e imaginária. Ela sadicamente me infligia algum sofrimento cruel e diabólico, arquitetando para destruir a minha mente e o meu corpo. Eu estava tão saturada da violência e retaliação que vivia para o amargo dia em que seria capaz de retribuir um pouco do sofrimento que eu tinha passado. Toda essa horrível violência e ódio dentro de mim foi por causa da interminável crueldade, privação, moléstia e o incrível sofrimento causado pelos meus capturadores. Geralmente eu imaginava a alegria que seria matar um dos sacerdotes brutos e lascívios que nos violentavam com frequência. Nos meus 22 anos no convento eu vi a morte de 3 madres superiores, tendo em vista que eu era enfermeira. Certo dia, 2 freiras vieram me chamar para cuidar da Madre Superiora, que estava gravemente enferma. Irmãos, agora aqui começa tipo de quando Deus põe, quando Deus muda a situação. Vejam só. Ela diz que quando estava lá, ela via a morte, não foi ela que matou, mas ela via a morte de 3 Madres Superiores. E ela disse assim, nos meus 22 anos de convento, eu vi a morte de 3 Madres Superiores. Tendo em vista que eu era enfermeira, certo dia, 2 freiras vieram me chamar para cuidar da Madre Superiora, que estava gravemente enferma. Um médico católico romano tinha sido chamado para examiná-la. Ele me deu severas instruções sobre alguns medicamentos fortes que tinha deixado para ela. Então, subi à tona todo o meu ódio que eu tinha guardado por aquela mulher cruel e profana e pelo maldito sistema que ela representava. Eu teria a minha vingança. Eu queria ver aquela mulher morrer. O dia demorou para passar.
Enquanto esperava por uma oportunidade, as luzes se apagaram às 21h30. As freiras estavam trancadas em suas celas. O tempo passou bem devagar, até que finalmente a chamada da meia-noite para rezar terminou com as luzes sendo apagadas. Peguei uma porção dos medicamentos, dos comprimidos, dissolvi em água. Foi uma overdose forte e deliberada. Entusiasmada, despertei a mulher e conscientemente forcei a beber cada gota daquela mistura fatal. Portanto, ela estava tão desesperada que ela pegou naqueles medicamentos, ela fez como é que é dizer, ela fez uma porção dos medicamentos além daquilo que a mulher tinha que tomar e entusiasmada, despertei a mulher, conscientemente forcei a beber cada gota daquela mistura fatal. Quando a deitei de novo, eu triunfei. Logo ela teria uma morte horrível e a minha vingança seria bem doce. Presta atenção, irmãos. Eu chequei o pulso dela, que estava palpitando rápido, assim como a respiração. Em pouco tempo ela começou a se lamentar e a tossir, e finalmente começou a ter violentas convulsões. E deu um sorriso diabólico, pois os anos de abuso tinham-me transformado em um monstro amargo e cruel, pronto para matar. De repente percebi o que tinha feito. Chocada, eu sabia que provavelmente teria de prestar contas da morte dela. Eu nem imaginava o que eles podiam fazer comigo por causa disso. Desesperada, comecei a fazer uma lavagem estomacal, trabalhando energeticamente para salvá-la. Fiz massagens nela com água gelada. Depois de algum tempo, a sua respiração e pressão sanguínea normalizaram e ela caiu em um sono profundo. Foi então que relaxei e percebi que tinha escapado por pouco. Eu sabia que em uma parte do sistema de túneis, embaixo do convento, havia um lugar onde se ouvia com frequência gritos horríveis que vinham de trás de uma porta pesada trancada. A Marte Superiora sempre nos advertia para nunca irmos lá. Era uma advertência inútil, pois nenhuma de nós tinha as chaves. Contudo, a minha curiosidade sobre aquele lugar era impressionante. Com a minha paciente finalmente fora de perigo e o convento dormindo, então lembrei-me que as chaves estavam na mesa da Marte Superiora. Peguei-as, corri a escadaria abaixo. Tendo descido 2 andares, descobri, com a luz de velas, a porta proibida, que tinha despertado a minha curiosidade. Nervosa, fui pondo na fechadura cada chave daquele grande chaveiro até encontrar a chave certa. A enorme porta que se abriu silenciosamente, revelando um corredor com 19 celas bem pequenas. Fiquei boquiaberta de horror quando, ao olhar para dentro das celas, eu vi rostos brancos, cansados, arruinados, de freiras com quem eu tinha comido, rezado e trabalhado. Cada uma tinha desaparecido repentinamente e sem explicação. Reconheci uma em particular e perguntei a ela quanto tempo ela estava lá. Além de lhe ter feito outras perguntas, seus olhos entorpecidos e sem vida estavam vitrificados de terror e ela não me dizia nada. O medo paralisante rege o convento e aquelas prisioneiras não sabem aonde a Marte Superior pode estar escondida. Ninguém falava para que as coisas piores não lhes acontecessem. Fui a todas as celas, mas a resposta era sempre a mesma: medo e silêncio. Das celas que ficaram no fim do corredor, vinha um fedor que dava nojo e eu fiquei com náuseas e passei mal quando olhei lá para dentro. Todas as cativas dali tinham longas correntes em volta da cintura que as impediam de se sentar ou deitar. Elas estavam curvadas, cheiram do mal por causa da própria urina e excrementos, pois tinham sido condenadas a uma morte lenta, com pouca água e nenhuma comida. Eu tenho que até para chorar aqui, my God, como é que é possível, meu Deus? Algumas já estavam mortas e o horrível cheiro da morte estava lá. O crime delas consistia em infrações frequentes às regras de convento. Em terem sido azaradas demais e acabaram tendo um colapso nervoso e mental por causa da pressão da vida na clausura. Era assim que eles lidavam com estas questões. Eles tinham um depósito escondido para as imprestáveis do convento, só para as pessoas que eles achavam que não prestavam.
Passando muito mal e com a cabeça nas nuvens, saí daquela câmara de horrores e tranquei de novo a porta, bem depressa. Subi as escadas e fui até onde estava a minha paciente, que ainda dormia tranquilamente. Fiquei aliviada quando vi que a sua pressão sanguínea e a respiração estavam normais. Ela dormia até tarde no dia seguinte e eu fiquei com ela por mais 3 dias. A Madre Superiora se sentiu tão melhor que eu fui recompensada com 6 semanas de trabalho na cozinha. E isto era um privilégio, pois a cozinha ficava no primeiro andar. Havia olhos mágicos na parede da cozinha e não tinha como saber quando alguma freira ou sacerdote estivesse nos observando. Com esta constante vigilância, a menor infração às regras, em especial o roubo de comida, poderia ser descoberto bem rápido e punida de forma severa, e isso contribuía para a sensação de estar o tempo todo em uma prisão hostil. Mas eu estava contente por estar ali. Na cozinha, irmãos, aqui comecei o escape dela. Na cozinha havia uma porta trancada que dava para o pátio. O lugar onde colocávamos as latas de lixo ficava perto daquela porta. No meu terceiro dia de trabalho, lá, alguém bateu as latas de lixo. Nós seis pulamos de susto. Quando se trabalha e se vive em uma atmosfera onde o silêncio é sempre exigido, você se torna muito sensível, até mesmo para barulhos corriqueiros que outros nunca perceberam. Vimos lá no canto um homem que estava substituindo uma lata cheia de lixo por uma vazia. Recobramos rápido a nossa compostura. Olhamos para baixo e voltamos depressa ao trabalho, temendo que pudéssemos estar sendo observadas. Fomos ensinadas que o corpo dos sacerdotes e bispos são santificados, porém os dos outros homens não são, e se fôssemos pegas olhando para eles, poderíamos receber um castigo severo por esse pecado. De repente uma ideia excitante, porém perigosa, veio à minha mente. Talvez eu pudesse mandar uma mensagem para aquele homem. Contudo, havia muitos empecilhos, pois eu não tinha caneta e papel, já que tais objetos eram proibidos. Mas na mesa de trabalho da cozinha havia um bloco de papel com uma caneta amarrada, que servia para listar os itens de curto prazo no trabalho da cozinha. Arranquei um pedaço de papel para escrever algumas palavras com aquela caneta. Até ao fim do dia eu tinha conseguido escrever cerca de 2 linhas e meia, implorando por socorro. Fiquei apavorada com o que tinha feito, porém tinha ido longe demais para voltar atrás. No fim do dia, escondida, pus o bilhete em cima do lixo e deixei a lata destampada. Então tirei o meu crucifixo e, embora tenha sido difícil, eu quebrei o crucifixo e pus na prateleira. Ok, irmãos, agora daqui para a frente a história vai começar a ser mais... eu não vou dizer mais nada, eu vou deixar por aqui e eu quero que você não perca o próximo vídeo, que é o número 6, porque eu quero dizer aos irmãos que algo vai acontecer aqui que vai trazer um alívio, mas não vai ser nada fácil o que vai acontecer a ela. Portanto, os irmãos que não percam como é que é de dizer, o vídeo número 6, porque realmente o que vai ser dito aí, irmãos, também ainda é fora de normal, mas já é mais aliviante. Mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo vos abençoe e fica na paz do Criador dos céus e da terra.